do poder de Deus. Você crê nisso? Eu confesso que para estar aqui diante de vocês nessa manhã, muitas foram as dificuldades. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, conhece cada uma delas. E eu coloco no coração de Deus todas as dificuldades vividas para estar até aqui. No entanto, irmãos, eu não tenho medo de todas as tribulações vividas, porque eu tenho convicção dentro do meu coração que depois dessa pregação, uma nova geração de homens e mulheres mergulhados no Espírito irá se levantar nessa terra e nós iremos incendiar o Brasil com a força de um novo Pentecostes. Por isso, irmão, eu quero te convidar a acolher tudo aquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã. O tema dessa pregação é conversão, arrepende-te sob a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, irmãos, irá, através da sua palavra, nos levar a um novo patamar de vida espiritual. O Senhor quer nos levar a compreender coisas que muitas vezes antes estavam ocultas dentro da nossa vida, da nossa caminhada. É por isso que eu quero te convidar a abrir comigo a sua palavra. Abra comigo no Evangelho de São João, no capítulo 3. Esse texto já é conhecido por todos nós. No entanto, a palavra de Deus, ela é sempre nova. Vamos acolher a novidade da palavra de Deus nessa manhã. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade eu vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo ainda velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Eu quero te convidar a aplaudir comigo a palavra de Deus, irmãos. Aplauda. Eu quero te convidar a fazer mais que isso. Santo Agostinho disse que quem beija a Bíblia, beija a face de Cristo. Dá um beijo na face de Cristo aí comigo nesse momento. Irmãos, o texto, como eu acabo de partilhar com vocês, ele já é conhecido de todos nós. Ele trata daquela conversa que Nicodemos teve com Jesus às escondidas. E a palavra de Deus vai nos dizer, é Jesus dizendo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, que quando nós vivemos uma profunda experiência com Jesus Cristo, e nós, no nosso ambiente de renovação carismática, sabemos que essa experiência é chamada de batismo no Espírito Santo. Quando nós vivemos uma experiência profunda com o amor de Deus, quando nós somos mergulhados no seio da Santíssima Trindade através do batismo no Espírito, se processa em nós um novo nascimento. E todos nós que estamos aqui, um dia em maior ou menor intensidade, nós vivemos uma experiência profunda com Deus, que foi o marco que dividiu a nossa vida em antes e depois. E eu sei que assim aconteceu com você, porque essa é a minha experiência. A partir do meu encontro pessoal com Jesus Cristo, a minha vida foi transformada. Eu era ainda um jovem de apenas 16 anos. E naquele dia eu fiz uma profunda experiência com o poder de Deus, que mudou radicalmente a história da minha vida. Essa é a sua história. Cada um de nós que estamos aqui reunidos é porque vivemos uma profunda experiência de Deus. E eu quero te lembrar disso. Você se recorda daquele dia? Você se recorda daquela experiência que despertou em você o desejo de ser uma pessoa nova, sim ou não? Você viveu uma profunda experiência com o amor de Deus, sim ou não? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor que tem nos levado a viver e experimentar a sua graça.
Após vivermos essa experiência com o amor de Deus, nós passamos por um processo que nós chamamos de conversão. Muitos de nós vivíamos uma vida desregrada, vivíamos no mundo, vivíamos, irmãos, de acordo com a mentalidade de uma sociedade muitas vezes depravada. Trazíamos em nós atitudes, pensamentos, gestos contrários aos princípios do Evangelho. No entanto, aquele que vive uma profunda experiência de Deus, esse nunca mais será o mesmo homem. E muitos de nós abandonaram os pecados, os vícios, nasceram de novo, viveram tamanha experiência do poder de Deus, que suas vidas foram radicalmente transformadas pela força e pelo poder do Evangelho. Quantos aqui foram alcançados por essa graça e viveram essa experiência, abandonando o pecado e vivendo uma vida nova em Cristo? Quantos são? Levante sua mão, você que viveu essa profunda experiência de Deus. Todos nós vivemos essa profunda experiência de Deus. Essa experiência é chamada conversão, mudança de direção, mudança de vida. No entanto, irmãos, muitas vezes o tempo vai se passando na nossa caminhada, e essa palavra continua ecoando dentro dos nossos ouvidos: necessário vos é nascer de novo. Eu queria que você virasse para o irmão que está do seu lado e dissesse isso para ele: irmão, é necessário que você nasça de novo. A nossa conversão, irmãos, ela não está acabada, é um processo, e todos nós que estamos aqui reunidos, estamos nesse processo de mudança, nesse processo de transformação de vida. A esse processo nós chamamos de metanoia. Metanoia é um processo profundo de transformação, é mudança de mente, mudança de pensamento, é um processo de mudança total. A metanoia é nos configurarmos a Jesus Cristo, é fazer com que as nossas atitudes sejam transformadas, de modo que eu e você sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a obra que Deus deseja realizar em nós. O Senhor deseja esculpir em mim e em você o caráter de Jesus Cristo, e essa obra só se dá mediante a intervenção e ação do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, irmãos, todos nós que estamos aqui já abandonamos o pecado, e Deus conhece o teu coração e sabe da tua luta para viver em santidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus sabe o quanto tem custado para que você seja isso que você é hoje. Deus conhece profundamente o teu coração, irmão, e sabe a tua luta para ser isso que você já é. No entanto, a graça de Deus quer agir na nossa vida e nos levar a um novo patamar de vida espiritual, porque de alguns, como nós temos ouvido, Deus exige mais. E nós que estamos aqui somos chamados à alta dimensão da vida cristã, e essa alta dimensão da vida cristã não é nada mais, nada menos do que a santidade. E aí eu queria que você virasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para ele: a vontade de Deus para você é a tua santificação. Diga isso para esse irmão. Levante os seus braços e diga: a vontade de Deus para a minha vida é a minha santificação. Repita mais alto e mais forte. Deus deseja fazer de mim e de você homens e mulheres novas. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero, porque o Senhor foi me falando isso enquanto eu preparava essa pregação, sobre alguns aspectos onde Ele deseja nos levar a essa vida nova, alguns aspectos de nossa vida onde é preciso que a metanoia de fato aconteça, mudança de mentalidade, mudança de vida. E eu queria que você pegasse comigo a palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 19.
O Senhor quer nos levar a uma conversão. O Senhor quer nos levar a uma mudança de atitude e de mentalidade no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser transformado. E o Espírito Santo deseja trazer isso ao nosso coração nessa manhã. E o texto vai dizer assim: eis a razão pela qual diz o Senhor: se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Irmãos e irmãs, eu preciso denunciar aqui, e o faço nesse momento profeticamente, uma grande ação do maligno que está acontecendo na nossa vida de servos de Deus. Muitos de nós estão se envolvendo naquilo que o mundo chama de ativismo. Muitos de nós estamos assumindo várias funções e exercícios até. E está acontecendo conosco aquilo que viveu Marta. Nós estamos tantas vezes fazendo tantas coisas, tantas atividades, e não nos tem sobrado o tempo para estarmos diante da presença de Deus. Irmão, é na intimidade com Deus que são forjados os verdadeiros servos de Cristo. É na intimidade com Deus que a nossa conversão, a metanoia, que nós somos configurados a Jesus Cristo. Deus está nos chamando, irmãos, a mim, a você, nessa manhã, a um novo patamar de vida espiritual. Deus está nos chamando a estar com Ele. E aí então o profeta Jeremias vai dizer: se você se voltar para mim, eu vou fazer de ti, de fato, um servo que está a meu serviço. Você deseja ser um servo a serviço de Deus, sim ou não, irmão? O caminho para nos tornarmos servos a serviço do Senhor é nos voltarmos inteiramente para Ele. Irmão, é reservar aquele sagrado tempo na nossa oração pessoal. É de fato mergulhar no coração de Deus através da intimidade. Deus está chamando você e a mim a vivermos em intimidade com Ele. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes dentro dos nossos grupos de oração, e aí eu quero dizer a respeito desse relacionamento de intimidade com Deus. A raiz, muitas vezes, de todo o nosso abatimento, de todas as nossas dificuldades, é a falta dessa oração pessoal, dessa intimidade com Deus. Deus deseja falar conosco. Na verdade, o profeta Amós vai dizer que Deus nada faz sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Portanto, meu irmão, é na intimidade que os sonhos, as visões, os segredos de Deus são revelados aos seus profetas. Portanto, é preciso que aconteça em nós uma volta ao essencial. O essencial é estarmos na presença de Deus. O essencial é buscarmos cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. Deus está falando conosco nessa manhã, nos convidando a nos convertermos de todo o ativismo e nos voltarmos para o essencial. O José Maria partilhava conosco uma experiência onde ele dizia que Madre Teresa, as freiras que estavam ali com ela, que realizavam todo aquele trabalho de evangelização e de cuidado dos pobres, estavam aflitas porque em sua regra normalmente elas rezavam 2 horas diárias. Então chegou uma das servas ali, uma daquelas freiras, e disse: olha, Madre Teresa, hoje nós não vamos poder rezar 2 horas, porque tem muita gente, tem muito serviço para fazermos. Madre Teresa então disse: hoje nós vamos rezar dobrado. Portanto, meu irmão, se temos muito serviço, se as atividades do nosso grupo de oração têm sido bastante, é preciso rezar dobrado, e Deus está nos chamando a isso. Eu sei que nesse momento muitos estão sendo tocados por essa palavra, e não mais viverão da mesma forma, viverão em intimidade com Deus, amém? É preciso abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus nessa manhã. E eu quero trazer para nós, irmãos, nesse momento, dentro do contexto de intimidade com Deus,
Em setembro, o Conselho Nacional esteve reunido. E o Senhor tem falado profundamente com o Conselho Nacional. Uma das profecias que o Senhor nos deu diz assim: no início, vocês se maravilhavam com o grande mistério do meu amor. Sabiam que estavam diante de uma realidade maravilhosa, grande, magnífica, que ultrapassava o vosso entendimento, e ficavam na expectativa de poderem ser tocados pela minha graça. Vocês esperavam milagres de mim. Eu quero que vocês voltem a esperar milagres e a enfrentar os vossos problemas de sua vida com fé. O Senhor deseja que eu e você voltemos a esperar milagres. E aí, meu irmão, eu quero que você se lembre daquelas primeiras reuniões de oração que nós participávamos. E nós íamos para ela com fé expectante. Nós sabíamos que o poder de Deus iria se derramar. Portanto, meu irmão e minha irmã, se coloque na presença de Deus dessa forma. Volte a esperar milagres. E eu quero dizer para você que se você a partir de hoje se colocar assim diante de Deus, você vai vivenciar milagres na sua vida. Amém, irmãos? O Senhor deseja nos levar à intimidade. O Senhor deseja renovar em nosso coração a fé do início. E aí a palavra de Deus vai dizer para nós em Apocalipse: o que eu tenho contra ti é que arrefecestes o seu primeiro amor. Olha de onde caístes e retoma as primeiras obras. Na verdade, nós não podemos voltar ao primeiro amor. Na verdade, nós que somos a liderança da renovação carismática, nós precisamos viver somente no primeiro amor, estar no primeiro amor. Portanto, meu irmão, o desejo de Deus nessa manhã é que seja despertado dentro do seu coração o desejo de viver a partir de hoje em profunda intimidade com Deus. O Senhor deseja realizar uma metanoia, uma mudança de mentalidade de vida no nosso relacionamento com Deus. Amém, irmãos? O Senhor falou profundamente ao Conselho Nacional que o seu desejo é esculpir em nós o seu caráter. O seu desejo, meu irmão e minha irmã, é tocar profundamente dentro do nosso coração, até que o nosso caráter seja transformado pelo Espírito Santo. E aí a palavra de Deus nos ajuda na carta de São Paulo aos Efésios. A palavra de Deus nos ajuda, porque ela é força de libertação para a nossa vida. Efésios no capítulo 4 vai dizer assim: renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. É desejo de Deus, irmãos, renovar em mim e em você, transformar os sentimentos da nossa alma e imprimir em nós o caráter de Jesus Cristo. Esse processo, irmãos, ele é às vezes doloroso. O processo de nos configurarmos a Cristo, ele nos leva a entrarmos dentro de nós mesmos. Nos faz olhar no espelho e enxergar as nossas próprias fraquezas, e enxergar os nossos próprios limites. No entanto, irmãos, se abraçarmos esse processo de contínua conversão, nós seremos certamente homens e mulheres novos. Tem sido assim na minha vida. Eu me recordo de um dia, onde lá na minha diocese, nós organizamos eventos como todos vocês organizam. E em um evento especialmente, um evento de carnaval, uma das pessoas mais íntimas de mim, ela trabalhava como tesoureira na renovação da minha região. Um dia eu estava caminhando, e na minha vivência era sempre assim, especialmente nos eventos, a gente está preocupado com tantas coisas. Um dia ela chegou para trazer, no auge, no dia do evento, um problema para mim. E enquanto ela conversava comigo, eu fui andando e ela veio andando atrás de mim. Até que ela segurou nos meus braços e olhou nos meus olhos e disse assim: eu não gosto de falar com você. E eu olhei para dentro, para aquela
conversa, para aquela expressão dela, e disse: mas por que você não gosta de conversar comigo? E ela me disse assim: você não dá atenção para ninguém. Aquela palavra entrou dentro da minha alma, e eu parei para observar e vi que aquilo era a mais pura verdade. Eu sempre não parava para olhar para as pessoas, eu sempre estava caminhando, ou enquanto elas conversavam, pensando em outras coisas. Aquilo tocou o meu coração, e aí começou o processo de metanoia. Hoje, irmãos, eu ainda tentando ser melhor, quando qualquer pessoa chega para se aproximar, pode ser 2 ou 3 minutos, mas eu paro e olho nos olhos. Irmãos, é preciso olhar para dentro de nós mesmos, descobrir que muitas vezes nós precisamos de conversão. É doloroso, especialmente para nós da renovação. Quantas vezes nós colocamos sobre os nossos ombros uma capa de carismáticos, e de fato tantos aqui são homens e mulheres transformados, e têm lutado para ser novos em Cristo. É preciso olhar para dentro de nós mesmos, é preciso perceber que muitas áreas da nossa vida precisam de fato de conversão. Você deseja essa vida nova em Cristo, sim ou não? O meu desejo, irmãos, é que o Espírito Santo derrame sobre nós nesse momento frutos de contrição. O meu desejo é que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. E a contrição, a igreja vai dizer isso, é chorar pelas faltas cometidas, é se lamentar, se arrependendo profundamente e tendo desejo de ter uma vida transformada em Cristo. Irmãos, o Senhor está convidando a mim e a você a vivermos em intimidade com Ele. Eu volto a dizer, os servos de Cristo são forjados através da oração pessoal. Os servos de Cristo são forjados através dos seus joelhos dobrados no chão. Deus está tocando os nossos corações, e eu sei que a partir de hoje, homens de profunda intimidade com Deus se levantarão nesse lugar, homens de compromisso. E aí o padre Gilson, diretor espiritual de lá de Minas Gerais, vai dizer: intimidade com Deus é graça. Veja bem, irmãos, experimentarmos a presença de Deus é graça. No entanto, vida espiritual é disciplina. Que o Espírito discipline os nossos corações, a fim de que possamos de fato viver em profunda intimidade com Deus. Amém, irmãos? O Espírito deseja transformar o nosso coração e imprimir em nós o caráter de Jesus Cristo. Dá uma olhadinha para o rosto do seu irmão. Veja Jesus Cristo nos olhos dele. Essa é a maior obra do Espírito na nossa vida. Um outro critério, um outro tópico na nossa vida, que precisa ser transformado, que precisa de metanoia, é o nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí a palavra de Deus vai dizer em Romanos, no capítulo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Nós não podemos dever nada ao nosso irmão, a não ser o amor mútuo. E aí, meu irmão e minha irmã, é preciso falar dos relacionamentos dentro dos nossos grupos de oração. É preciso recordar, irmãos, que muitas vezes, e aí a palavra de Deus vai dizer em Efésios, a nossa luta não é contra homens de carne, a nossa luta é contra os principados e potestades. Enquanto muitas vezes nós estamos brigando e disputando entre nós, o reino de Deus não acontece, não avança. Portanto, meu irmão e minha irmã, é preciso que no nosso relacionamento com Deus haja de fato uma profunda conversão. É preciso vivermos em unidade. E aí eu queria te convidar a dar a mão para o irmão que está do seu lado. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos ensina, que o corpo de Cristo foi disposto de tal forma, que uma pessoa não possui todos os dons, mas o irmão completa o dom que me falta.
E aí João Paulo II vai dizer: o irmão é um dom de Deus para mim. O meu desejo é que não só as mãos da liderança da renovação carismática do Brasil se unam. O meu desejo é que os nossos corações se unam. Porque na medida, irmãos, que um povo unido se levanta, e aí eu preciso dizer uma palavra que Deus coloca no meu coração: que nenhuma força humana ou espiritual pode se levantar contra um povo que em unidade busca a face de Deus. Na medida em que nós nos dermos as mãos e unirmos o nosso coração, não haverá força humana ou espiritual que vai se levantar contra o Evangelho, e nós viveremos nos nossos grupos de oração uma transformação, uma revolução de vida espiritual, e o Brasil será impactado pela força de Pentecostes. O verdadeiro testemunho, aquilo que prova que somos cristãos, é a nossa unidade. Na medida em que vivemos de fato o amor, na medida, irmãos, em que já não haja mais inveja, ciúmes, a corrupção entre nós, não haverá espaço nas igrejas ou nas escolas para atrair o povo que Deus irá chamar para ouvir a sua palavra. Meu irmão e minha irmã, se lá em seu grupo de oração for vivida a unidade, pode esperar, porque o seu grupo de oração irá duplicar, irá quadruplicar, porque Deus irá atrair o povo através da unidade. Amém, irmãos? E aí eu queria que você dissesse para o irmão que está do seu lado: você é um dom de Deus para mim. Diga para o irmão que está do seu lado: eu preciso de você. Também na nossa reunião de setembro, o Senhor falou ao Conselho Nacional: você acredita em profecias, sim ou não? Eu não só acredito em profecias, mas eu acredito que quando a profecia ela é novamente proclamada, ela acontece. Você quer tomar posse dessa profecia, sim ou não? Olha só: a raiz dos vossos pecados, das vossas fontes de mágoa, das palavras más que saem de vossas bocas e das ações que praticais e das quais vos envergonhais, está no julgamento, nas opiniões. É o que vos faz pecar com a língua e com as ações. Se submetermos a Jesus o nosso julgamento, o nosso pensamento, Ele irá ampliar a nossa visão, nos fazendo enxergar o outro lado, e nos fará agir e falar segundo o seu Espírito. É preciso que seja desterrado de nós todo julgamento. É preciso que seja desterrado do nosso coração todas as críticas. E aí o Senhor ainda falando em profecia: é desprezível e abominável falar mal de uma pessoa para outra, e até falar de suas fraquezas. É como uma rede de intrigas criminosa. É completamente injusto com a pessoa de quem se fala. É pecado grave aos meus olhos. Irmãos, eu quero ser um homem novo. Eu desejo de fato que o amor esteja instaurado dentro dos nossos corações. Eu desejo de fato viver a unidade. Eu desejo fazer um compromisso de ser um homem novo. Eu desejo fazer um compromisso de, em nome da obra que nos foi confiada, e nós estamos aqui cumprindo um mandato, o mandato de sermos apóstolos da ação do Espírito Santo. Como pode o Espírito agir se não há unidade entre nós? É preciso que a renovação carismática viva de fato o amor. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. E ainda, irmãos, tomando posse da palavra de Deus, a palavra que nos fala que o vosso amor não seja fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem.
Amai-vos mutuamente com atenção terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. É preciso honrar o meu irmão, considerá-lo como um verdadeiro filho de Deus, considerá-lo como alguém que de fato foi escolhido por Deus. E eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse isso, dissesse: irmão, você é alguém que foi escolhido por Deus. Uma outra questão que eu preciso partilhar com vocês, e é aquilo que Deus coloca no meu coração, é que nós precisamos mudar, irmãos, a nossa visão relacionada ao nosso grupo de oração. Infelizmente, para algumas pessoas, o grupo de oração tem se tornado um fardo. Infelizmente, para algumas pessoas, ir ao grupo de oração tem sido difícil, e de fato é. No entanto, nós sabemos, e vamos ouvir isso durante esse nosso encontro de formação, que o grupo de oração é uma porta que Deus abriu para batizar pessoas no Espírito Santo. Nós temos dito pelo Brasil que quando Deus resolveu juntar as graças, Ele chamou de Maria. Quando Deus resolveu juntar as águas, Ele chamou de mar. E quando Deus resolveu encontrar um lugar que fosse ninho quente, onde pessoas pudessem ser geradas de novo, através do poder do Espírito Santo, Ele chamou de grupo de oração. É preciso termos isso dentro das nossas almas, e saber que o grupo de oração é um ninho quente, onde pessoas são geradas de novo. O grupo de oração é como um ventre que Deus constituiu para fazer com que pessoas vivam uma profunda experiência do poder de Deus. É lá no seu grupo de oração que as pessoas serão impactadas pela força de Pentecostes. E aí é preciso dizer, irmãos, que nós precisamos voltar a entender o nosso grupo de oração como missão. Algumas pessoas, quando chegam em certo grau de liderança, as suas atividades as impedem de participar de um grupo de oração. Muitos até deixam, dizendo que a liderança, estar na liderança e no serviço é mais importante. É claro que a liderança é importante, irmão, mas o grupo de oração é o sinal que distingue um verdadeiro carismático. Carismático, de fato, participa ativamente de um grupo de oração. Amém, irmãos? É por isso que nós estamos vestindo essa camisa, grupo de oração. Eu participo, porque lá nós temos experimentado verdadeiramente a graça e a força de um novo Pentecostes, vida comunitária. E aqui eu me recordo dos meus irmãos do grupo de oração. O meu grupo se reúne todas as quartas-feiras. E eu lembro da intimidade que Deus tem dado para nós lá dentro do meu grupo de oração. Sabe, irmãos, no nosso relacionamento comunitário, ele precisa ser muito mais do que um relacionamento formal. Precisa ser um relacionamento de amor. Eu me lembro que aqueles meninos que fazem parte da minha equipe de servos, de alguns, eu conheço até mesmo os pecados. A maioria deles conhecem os meus. E nós nos ajudamos mutuamente a viver a santidade. É lá no grupo de oração que são forjadas a verdadeira intimidade. É lá no grupo de oração que são forjados os verdadeiros relacionamentos. Agora eu preciso dizer, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que tem favorecido o relativismo, e muito mais que isso, que tem gerado pessoas que vivem um profundo individualismo. Você percebe, por exemplo, nas grandes cidades, a violência crescente tem levado as pessoas a ficarem somente dentro de suas casas. Você olha a altura dos portões,
Há pessoas que não conversam mais com seus vizinhos. O homem não foi criado para ser ilha, mas foi criado para viver vida comunitária. Esse individualismo tem nos levado muitas vezes a permitir meios relacionamentos, meia intimidade. E nós amamos o irmão mais ou menos. No entanto, nesse momento, Deus está tocando os nossos corações e querendo nos levar, irmãos, a vivermos de fato o amor no meio de nossas comunidades, a viver o compromisso, a falar a verdade, a olhar nos olhos, a não sermos arquitetos de artimanhas para muitas vezes derrubar o irmão. Deus está levantando nesse lugar aqui através do amor. Deus está levantando nesse lugar aqui, irmãos, um povo que não é profeta de meia boca, um povo que é comprometido com a verdade, um povo que se compromete com Jesus Cristo, e um povo que vai impactar o Brasil pela força do amor, e nós iremos transformar a nossa sociedade, construindo a tão sonhada civilização do amor. Aqui nesse lugar, homens e mulheres novas se levantarão, e o Brasil conhecerá a força de um povo que vive em unidade. Dentro do relacionamento dos nossos grupos de oração, é preciso ter retidão de intenção, irmãos. Quantos de nós e quantas pessoas estão em busca das funções, dos cargos, e aí eu abro grandes aspas, porque na verdade na renovação não existem cargos, existem serviços. Aquele que está em qualquer instância da liderança, na verdade desempenha um serviço. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a assumir que somos servos de Deus. Levante os seus braços e diga isso: eu sou um servo de Deus. Mais uma vez, bem alto. Volte-se para o irmão que está do seu lado, olhe nos olhos dele, dá um sorriso bonito e diga: você é um servo de Deus. O verdadeiro servo de Jesus Cristo é aquele que não está apegado a nada. As funções irão passar. O que resta é a amizade, o amor fraterno que você construir, irmão. Eu tenho essa certeza dentro do meu coração. Hoje Deus me chama a ser o coordenador nacional dos pregadores do Brasil. No dia de amanhã, quando Deus não precisar mais de mim nesse serviço, eu retorno para o ninho quente, lá do meu grupo de oração, de irmãos que me amam e que eu sei que agora estão intercedendo por mim. É lá que se constrói a fraternidade e o amor. Que assim seja dentro dos nossos grupos de oração. O servo de Deus não é alguém apegado a nada, nem a cargos, nem a função, nem a pessoa, mas ele é apegado à verdade, ao amor verdadeiro a Jesus Cristo. São homens e mulheres assim que irão impactar a nossa sociedade e transformar os grupos de oração. Amém, irmãos? É preciso abrir o nosso coração para que essa metanoia aconteça. Além disso, irmãos, dentro dos nossos grupos de oração, algumas vezes eu tenho percebido, e em minhas viagens pelo Brasil, visto que alguns grupos de oração se tornaram, na verdade, grupos de murmuração. Infelizmente, irmãos, o louvor não está mais nos nossos lábios. E aí nós sabemos, é no louvor que Deus age, é no louvor que Deus habita. Algumas vezes eu fico pensando, e um dia o Senhor colocou dentro do meu coração, lá no meu grupo de oração. Estávamos vivendo algumas dificuldades. E aí então um dia o Senhor colocou assim: como vocês querem que o grupo de vocês seja uma bênção, se vocês somente o amaldiçoam?
Porque é comum você encontrar com um servo da renovação e perguntar para ele: como é que está teu grupo de oração? Qual vai ser a resposta dele? Alguns vão falar assim: ixi. Outros vão falar assim: está mais ou menos. Na pior das hipóteses, alguém vai dizer: nós estamos empurrando com a barriga. Nós não vamos empurrar os nossos grupos com a barriga, não. Nós vamos transformá-los pela força do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, e aí eu preciso dizer: Deus deseja desterrar do nosso meio a murmuração. Todas as vezes que eu falo essa palavra desterrar, eu imagino Deus arrancando uma árvore até as raízes. Que já não haja no nosso meio mais reclamação, especialmente contra os nossos grupos de oração. Você pode estar passando por momentos de dificuldade, sim, mas você vai dizer profeticamente: a partir de hoje, o meu grupo de oração está uma bênção, porque nós estamos vivendo Pentecostes. Aquele que vive Pentecostes inflama o grupo de oração. Eu preciso dizer que para colocar fogo em uma floresta só precisa de um palito de fósforo. Se nós de fato vivêssemos mergulhados no Espírito, um só de nós impactaria o nosso grupo de oração e Pentecostes aconteceria. Deus te trouxe aqui para isso, para te inflamar, de modo que você leve essa unção para o seu grupo de oração. Eu quero dizer profeticamente que Deus está colocando um novo ardor nos nossos corações. Quantos estão sentindo isso? Quantos estão sentindo o desejo de chegar nos seus grupos e levar a unção de Pentecostes? Se você assume essa verdade comigo, eu preciso dizer: a partir de agora nós declaramos: os nossos grupos estão sendo impactados e nunca mais serão os mesmos. É preciso, irmãos, transformar o nosso relacionamento com o mundo. Nós não podemos nos deixar transformar pelo mundo, mas na verdade nós precisamos nos deixar moldar pelo Espírito. O verdadeiro servo de Jesus Cristo é aquele que não toma a forma, que não assume o formato do mundo, mas se deixa transformar. Levante os seus braços e diga: Senhor Jesus, eu desejo me transformar pela ação do Teu Espírito. Eu volto a dizer: o verdadeiro servo de Jesus Cristo é aquele que não é comprometido com o sistema. O verdadeiro servo de Jesus Cristo assume todas as consequências do sim que deu a Deus. O verdadeiro servo de Jesus Cristo tem compromisso com a verdade. São homens e mulheres assim que Deus está levantando. E eu preciso dizer também que o caminho da metanoia, ele passa pela cruz. O verdadeiro filho do céu, ele passa pela cruz. Jesus, o filho do céu, passou pela cruz. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós não podemos ter medo dos sofrimentos, das nossas cruzes, porque é na cruz que são forjados os verdadeiros filhos do céu. Volte-se para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele: você é um filho do céu. O verdadeiro servo de Deus, ele vive, meu irmão e minha irmã, como um consagrado. O mundo precisa ver consagrados, homens e mulheres que dão testemunho de sua integridade de vida e que se deixam transformar a cada dia pelo Espírito. Eu tenho vivido um pouco disso dentro do meu relacionamento familiar, irmãos. Eu sou casado há 15 anos. Me casei bem jovem, me casei com 19 anos. Depois de 15 anos de relacionamento, Deus tem me levado a olhar de fato para dentro da minha casa, a valorizar aqueles que Ele me confiou. Eu confesso que nesse tempo, eu tenho conseguido enxergar na Lucélia, minha esposa,
uma mulher que eu não tinha visto até agora. Eu tenho conseguido ver uma mulher que de fato tem estado comigo nas alegrias e tristezas. Quantas vezes, irmãos, dentro desse processo de metanoia, nós conseguimos ser santos na igreja, mas quantas vezes é difícil ser santo lá dentro de casa. E é lá que nós precisamos dar de fato o nosso testemunho de vida cristã, de compromisso com Deus. Sabe, irmãos, eu tenho conseguido olhar para minha filha Gabriela e tenho tentado me doar a ela como um pai de verdade, construir de fato uma família cristã. É preciso dizer que uma obra de Satanás é dizer que as famílias estão falidas, mas eu quero dizer que a família é a base da nossa sociedade. Eu quero dizer, não tenha medo de viver o amor dentro da sua casa. Na verdade, quantas vezes no auge de nossas dores a gente consegue falar tantas coisas ruins para aqueles que mais nos amam. No entanto, o chamado de Deus é que lá dentro da nossa casa nós vivamos o amor. Um servo de Deus que constrói e constrói bem a sua família, certamente ele será um servo melhor. Não tenha medo de viver o amor, de abrir o seu coração para o perdão, porque essa é a obra que Deus quer realizar na nossa vida. Amém, irmãos? Algumas pessoas têm dito que têm visto um arrefecimento nos grupos de oração. Eu quero te convidar a pegar comigo a palavra de Deus no livro do profeta Joel. No capítulo 2, o texto diz assim, no versículo 15: tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o meu povo, santificai a assembleia, agrupai os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito. Sai o recém-casado dos seus aposentos e a esposa de sua câmara nupcial. Chorem os sacerdotes, servos de Deus, entre o pórtico e o altar, e digam: tende piedade do vosso povo, Senhor. Não entregueis a ignomínia a vossa herança, para que não se torne ela o escárnio dos pagãos, porque eles diriam: onde está o seu Deus? Essa palavra para nós hoje, ela é profética. Chorem os sacerdotes, chorem a liderança da renovação carismática do Brasil. Vamos dizer: Senhor, tende piedade do vosso povo. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos nos comprometendo de fato com o movimento que nós tanto amamos? Quantas vezes os nossos grupos de oração não têm tido o seu êxito e atingido todo o seu potencial evangelizador? Por minha culpa e por sua culpa. Quantos aqui acham que poderiam ser melhores? Levantem suas mãos. Eu poderia ser muito melhor. Você poderia ser melhor, sim ou não? Você poderia se doar mais, sim ou não? Hoje eu quero te convidar comigo. Chorar, se arrepender, porque a melhora do nosso grupo de oração depende de mim e depende de você. E aí, irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós: se o meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, eu escutarei do alto dos céus e sararei a sua terra. Há uma promessa para nós. Se nós hoje nos colocarmos como liderança da renovação carismática do Brasil e nos humilharmos diante de Deus, e nos arrependermos de nossas faltas,
e assumirmos o compromisso de sermos novos, renunciarmos aos nossos maus procedimentos, há uma promessa de Deus: os nossos grupos de oração serão sarados pela força do Espírito Santo. Amém, irmão? É preciso rasgar diante de Deus o nosso coração. E ainda a palavra de Deus vai dizer para nós, irmãos, que há uma bem-aventurança para aqueles que se arrependem e choram. Esses serão consolados. Ainda no livro de Tiago, a palavra de Deus vai dizer para nós que todo aquele que se humilha será exaltado. Deus quer atender a nossa prece hoje. Se nós nos colocarmos de fato diante de Deus com um profundo desejo e propósito de mudança de vida, Deus irá transformar o nosso coração. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Vai se colocando de pé. O sucesso da renovação carismática passa pela minha e pela sua doação. A igreja nasceu do sangue de Jesus na cruz. De lá jorrou sangue e água. Ela foi regada pelo sangue de mártires, irmãos. O sangue de mártires fecundou e deu força à nossa igreja. Nós estamos aqui para refletir que somos apóstolos da efusão do Espírito Santo. Um apóstolo é aquele que não tem medo de dar a vida. Você está disposto a dar a vida por esse movimento que te gerou para Deus, sim ou não? Coloque a mão no seu coração agora. Se você tiver vontade, fecha teus olhos. Lembra das tuas atitudes agora. Lembra do teu relacionamento lá no teu grupo de oração. Você tem de fato amado o irmão? Você tem de fato buscado viver em intimidade com Deus? Se você, como eu, tem a certeza de que poderia ser melhor, una-se comigo nessa oração. A liderança da renovação carismática está aqui, Senhor, reunida. A tua palavra me convida a chorar, Senhor, a me arrepender de todas as vezes que eu ainda não tenho conseguido ser melhor. Eu choro pelas vezes que o meu grupo de oração poderia ter sido melhor se eu tivesse sido melhor. Há uma promessa para os que choram, eles serão todos consolados. Gera, Senhor, em nosso coração um profundo desejo de arrependimento. E o desejo de, a partir de hoje, vivermos uma vida nova. Cumpre a tua palavra que diz: se o meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar e orar, se arrepender do seu mau procedimento, sararei a sua terra. Eu levanto minhas mãos agora e peço, Senhor, sara o Brasil, sara os nossos grupos de oração, renova o teu povo, levanta profetas, vem gerar vida nova em nosso coração. E eu te convido, levanta teus braços e ora assim. Ora pedindo para que dioceses sejam transformadas, para que a nossa liderança seja impactada,
que o renovo aconteça, e que o Brasil não seja mais o mesmo, porque está se levantando nesse lugar uma nova geração de homens comprometidos com o Evangelho. Levanta-nos, Senhor, renova os nossos grupos de oração. Eu preciso te dizer, meu irmão, que nesse momento o Senhor está ouvindo o clamor desse povo. Esse arrependimento é gerado pela ação do Espírito Santo. O Espírito paira sobre nós nesse momento. Estão se levantando aqui homens e mulheres comprometidos com a verdade, não com o sistema. Estão se levantando aqui, e se levanta nessa manhã uma nova geração de líderes da renovação carismática do Brasil, líderes cheios do poder do Espírito. E eu te convido agora, se você deseja ser esse homem, essa mulher nova, levante os seus braços e peça: Senhor, batiza-me no Espírito. Peça, filho, peça, filha, porque Deus está renovando os corações. Peça, vem Espírito, renova a igreja, santifica a nossa liderança, levanta homens e mulheres novas. Vem Espírito Santo, batiza-nos nessa manhã. Leva-me, Senhor, a essa vida nova. Leva-me, Senhor, a assumir esse compromisso com Deus. Compromisso de me deixar transformar a cada dia. Levante os seus braços, vai orando no Espírito. Iribiri candara la balaria la balaria la baria 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 la Iribiri candara la baria la balara la baria la balara la baria la balara la baria la balara la baria la baria sindara loria la balara la baria la Iribiri candara la baria sindara. Sustenta essa oração, levanta os seus braços. Iria la baria la balara la baria la baria la baria shandara la balara la baria la balara la baria la baria la baria la baria la baria la baria la Iribiri candara la baria la balara la baria sindara lori vandara la baria la baria la baria la balara la baria 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 la Iribiri candara la baria sindara la bandara la bara la valandara la baria shiteri cantara la ballaria namarandara la baria la baria la baria la baria la Iria la ballaria la baria sindara. O Senhor está me dando uma palavra. Muitos chegaram até aqui com o desejo de até abandonar as suas funções na renovação. Vamos assumir isso. Quantos são essas pessoas que estavam com esse desejo? O Senhor está me dizendo que você está sendo batizado no Espírito Santo agora. Você vai assumir a sua missão. O Senhor está me dando uma moção de que muitas pessoas, como que escamas estão caindo dos olhos, e você está enxergando o seu grupo de oração de um jeito novo. Quantos são essas pessoas que estão recebendo essa graça de Deus? O Senhor está me mostrando pessoas que chegaram aqui, estavam mesmo cansadas e com o fardo de suas responsabilidades sobre os ombros. Levantem os braços, quantos estavam assim? Esse fardo não é teu, irmão. Jesus está tomando esse fardo, te levantando como um homem novo. Eu quero te dizer que Pentecostes está acontecendo aqui.
Levanta comigo seus braços novamente, seja impactado pela força de Pentecostes. Solta a tua voz, deixa o Espírito orar em você.